Fala galerinha, beleza? Moçada, querido amigo do YouTube, querido assinante do nosso canal Sinapse, você que tem demonstrado aí um respeito enorme pelo nosso trabalho, você que tem compartilhado nossos vídeos, participado, perguntado, dado sugestões, olha o meu agradecimento especial, você que nos motiva a continuar nesse trabalho profissional, nesse trabalho de levar, sabe o que para a sua casa? Conhecimento, educação, amizade, é isso que a gente tem construído aqui e é isso que vai nos fortalecer e é isso que vai fazer com que nós possamos vencer juntos essa batalha que é aprender e chegar, logicamente, às nossas universidades. Estamos aqui para o nosso 7º episódio da primeira temporada do Entender na Notícia, esse programa que já caiu nas graças, né, do amigo inscrito aí, do amigo do YouTube, que é o programa que traz reportagens, né, de periódicos, de revistas e jornais, e a gente debate com conteúdo que a gente pode estudar na sala de aula no dia a dia. A gente aprende porque é importante levar isso até para temas de redação, porque tem muitos assuntos que a gente trabalha no Entender na Notícia que vai te fortalecer de informações para que você, na hora da redação, tenha poder argumentativo. Não esquece que logo aqui embaixo você tem um link da notícia que eu estou trabalhando com você. Então essa notícia você pode baixar na sua casa, pode fazer uma leitura. Hoje, a nossa notícia, o nosso trabalho nesse episódio foi uma publicação da Folha de São Paulo, lá no Caderno Ciência, data de 8 de abril de 2010, certo? No Caderno Ciência de 2010, diz assim, gente, olha a reportagem. Italianos descobrem animal que vive em água sem oxigênio. Olha aí, ó. Diz que criaturas achadas no Mediterrâneo foram as primeiras com múltiplas células, ou seja, indivíduos multicelulares, achadas a 3.000 metros de profundidade. A questão diz assim, o comando, na verdade, né, dessa nossa reportagem da Folha de São Paulo diz: um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por pelo menos 3 espécies diferentes de invertebrados marinhos. Descobertos a mais de 3.000 metros de profundidade, eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar diante da ausência o quê? Total de oxigênio. Ou seja, gente, é uma vida anaeróbia. Deixa eu te explicar isso. É fundamental nós começarmos a conversar sobre o quê? Metabolismo energético. Saiba que todas as formas de vida, independente de qual seja, da mais simples bactéria, do mais simples procarioto ao mais complexo cordado, tem nos carboidratos suas fontes primárias de energia. A molécula de glicose, C6H12O6, essa é a fonte primária de energia. O que muda, na verdade, gente, não é a fonte de energia, é como cada forma de vida vai utilizar essa substância como fonte de energia. Lógico, né, que a vida vai fazer é oxidar, quebrar essa molécula. Mas existe um processo que você estuda em sala de aula chamado respiração celular. Respiração celular que muita gente fica assustado, com medo, professor, é muito difícil. Realmente, é uma parte da bioquímica, é uma parte da bioenergética que nos exige muito detalhe, né? Muita parte de reação química. Mas assim, o objetivo do nosso programa Entender na Notícia não é entrar nesses pormenores, mas é fazer você compreender um detalhe. O que é respirar? O que é respirar? Respirar é a capacidade bioquímica, bioenergética que uma célula tem de promover a quebra total da glicose, certo? A quebra total da glicose por meios oxidativos com alto rendimento. Então se respira quando se pega essa glicose e se quebra na totalidade com alto rendimento. Gente, 99% da vida que respira de forma aeróbia. Aí você diz, Lázaro, quando é que eu vou poder classificar um processo respiratório como sendo um processo aeróbio? Quando o oxigênio é o aceptor final de elétrons. O que é um aceptor de elétrons? Você sabe que quando uma substância se oxida, ela perde elétrons. Se ela perde elétrons, ela se oxida. Quem acepta o elétron está se reduzindo. Portanto, é o agente o quê? Oxidante. Você me pergunta qual é o papel que o oxigênio tem no processo de respiração. Ele é um agente oxidante.
Ele é o aceptor de elétrons, só que ele é aceptor de elétrons no final do processo. Porque você sabe que durante a glicólise, durante a oxidação do ácido pirúvico, durante o ciclo de Krebs, quem funciona como aceptores intermediários de elétrons são os NADs e os FADs, não é isso? O oxigênio, ele é aceptor final, ele atua lá na cadeia respiratória. Então vamos lá. Sempre que uma respiração celular acontece tendo o oxigênio como aceptor final de elétrons, você diz que o processo é o quê? Aeróbio. Certo, professor, e quando é que a respiração deixa de ser aeróbia e ela passa a ser anaeróbia? Quando o processo de quebra total da molécula de glicose, quando o processo de respiração com alto rendimento acontece com outro aceptor, com outro agente oxidante, com uma outra substância que, diferentemente do oxigênio, pode exercer também esse mesmo papel. E quem seriam essas substâncias? Gente, normalmente, quem atua como aceptor de elétron são elementos que têm eletronegatividade o quê? Alta. Enxofre, nitrogênio. Então existem substâncias que, por apresentar na sua composição o enxofre, o nitrogênio, são substâncias que podem atuar como agentes oxidantes, como aceptor de quê? De elétrons. Então essa reportagem foi inclusive utilizada, olha aí gente, essa reportagem da Folha de São Paulo, você começa a perceber a importância do Entender na Notícia, porque essa reportagem da Folha de São Paulo, ela foi cobrada no Enem de 2010. Pega o teu caderno de 2010 do Enem, o caderno amarelo, na página 17, a questão 62. Pois a questão 62 do Enem de 2010, você vai encontrar exatamente essa mesma reportagem. A reportagem da Folha de São Paulo, que diz: italianos descobrem animal que vive em água sem oxigênio. Pessoal, é a primeira vez que cientistas falam de animais com respiração anaeróbia. Porque até então se imaginava que todo animal respirava de que forma? Aerobiamente. Claro, existem bactérias que fazem processos anaeróbios. Por que não? Mas animais foi o primeiro, os loricíferos. Aí você às vezes assim, mas meu professor não explicou loricíferos. Eu nunca estudei esses animais invertebrados. Moçada, a questão não te pedia isso. Ela te pedia para entender respiração. Saber o que é esse processo bioenergético. E olha o que o comando da questão 62, né, do nosso caderno amarelo do Enem de 2010, diz assim, ó. Que substâncias poderiam ter a mesma função que o oxigênio na respiração realizada pelos loricíferos? Se ele está falando de uma respiração anaeróbia, o oxigênio não é o agente oxidante. Então, que elementos, que substâncias poderiam atuar como agentes oxidantes? Substâncias que têm exatamente elementos eletronegativos. No caso, você encontra o item B de bola, enxofre e NO3, nitrato. O enxofre e o nitrato são substâncias que podem atuar como agentes oxidantes em processos de respirações o quê? Anaeróbias. Vocês, lá essa questão é difícil. Gente, não é que ela seja uma questão difícil, mas ela é uma questão que exige a sua capacidade de analisar contexto, de pegar a reportagem e extrair informação dessa. Por isso que a gente sempre comunica para você, a você, querido amigo do YouTube, aos nossos alunos que a gente trabalha, né? A gente sempre diz, leiam os textos. Eles são fundamentais para a avaliação e resolução das questões do Exame Nacional, certo? Outro detalhe, para a gente poder finalizar esse nosso importante episódio do Entender na Notícia que falou sobre respiração. Não confunda respiração anaeróbia com fermentação. As fermentações não são exemplos de respirações anaeróbias, porque a respiração é um processo bioenergético de alto rendimento, de quebra da molécula da glicose com saldo energético alto. Fermentações são também processos anaeróbios, como a respiração anaeróbia, mas não é um processo respiratório, é uma fermentação. É uma quebra parcial. O rendimento energético é um rendimento mais baixo do que a respiração. Tranquilo? E as fermentações, você sabe, elas podem ser láticas ou alcoólicas, mas esse importante tema fica para novos episódios que possam surgir sobre o Entender na Notícia. Mais uma vez, meu forte abraço.
Meu muito obrigado por você inscrito no nosso canal. Ó, compartilha. Compartilha o nosso canal, fala pro teu amigo como está sendo bacana você poder acompanhar. Dá para você ter ideia de quantos vídeos nós vamos ter até a data da sua prova? Então isso é mais uma forma de aprendizagem, é mais uma ferramenta que o professor Lázaro está tentando disponibilizar para você, para que nós juntos cheguemos até a universidade, ok? Forte abraço, até o próximo programa do Entendendo a Notícia, até mais.